Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp especial nessa sexta-feira, utilidade pública, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista. Você acompanhando com a gente em todas as nossas plataformas, você pode ir no Google Play, na Apple Store, você baixa o nosso aplicativo, é Rede Alesp, lá você vai encontrar todas as informações de comunicação da Rede Alesp, vai poder ouvir a Rádio Alesp e também toda a programação da TV Alesp numa plataforma só. Então, nosso aplicativo é Rede Alesp. Entra na sua App Store e baixe esse aplicativo, que aí você tem todas as informações do Parlamento Paulista. Vamos que vamos seguindo aqui com as notícias. Agora eu tenho a repórter Carolina Franca comigo. Seja bem-vinda, tudo bem, Carol? Obrigada, Guga. Muito obrigada pela presença aqui de todos vocês, os nossos convidados que estão fazendo um serviço de utilidade pública. E um olá a todos os ouvintes e telespectadores aqui da Rede Alesp. E eu tenho na ponta da linha aqui neste bloco do Jornal da Rede Alesp o doutor Elie Fix, que é pneumologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor titular da Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia a você, Guga, bom dia, Carolina, e a toda a audiência da Rede Alesp. Doutor, nesses tempos de coronavírus, né, acho que a preocupação maior de toda a população, querendo ou não, acaba sendo com o pulmão, né? Porque quem tem doença pulmonar, quem tem algum tipo de problema no pulmão, está com grande risco em relação ao coronavírus, né? De certa maneira, sim, o pulmão é uma das grandes preocupações das duas formas, mesmo para quem tem doença pulmonar, como para os pacientes que têm a doença, o coronavírus, o Covid. Por quê? A forma predominante das formas mais moderadas e graves são a forma da pneumonia viral. As outras formas, existem outros comprometimentos, mas são comprometimentos menos frequentes. Por exemplo, a parte cardiológica, a fígado, aparelho digestivo, são menos frequentes. O que está levando a grande maioria de pacientes para internação ou mesmo para terapia intensiva é o pulmão, é a pneumonia viral. Agora, doutor... Por outro lado, os pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, por exemplo, pacientes com asma, pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, isto é, bronquite crônica, enfisema pulmonar, eles não têm uma maior propensão para adquirir a doença. Isso tem que ficar bem claro. Esses pacientes têm que manter a sua medicação diária, eles não obrigatoriamente são mais suscetíveis a ter. O que a gente sabe? A constatação é que dos pacientes que tiveram o maior número de complicações, os pacientes com doenças pulmonares crônicas são dos mais frequentes. Hipertensão arterial, doença pulmonar crônica. Então, isso não os torna mais suscetíveis, mas os que têm, principalmente os mais idosos, eles são mais candidatos a ter complicações. Agora é importante o senhor deixar essa informação que o senhor acaba de dar, a gente ressaltar. Então, não é que quem tem asma, quem tem DPOC, quem tem algum outro problema pulmonar, é mais fácil que pegue o coronavírus, não. Na verdade, ele tem sim, se pegar a doença, o maior risco, né? Exatamente isso. Você colocou em palavras perfeitas. Não tem maior risco. Ele tem, se pegar a doença, maior risco de ter uma forma moderada de ter a pneumonia. Perfeito. Doutor, e as vacinas, elas podem contribuir para a preservação da saúde dessas pessoas? Entrando nessa questão de não ser tão suscetível, mas ser de um grupo de risco, vale a pena eles procurarem tomar essa vacina contra a gripe? A vacina antigripal ela não vai trazer nenhuma imunidade em relação ao coronavírus. Não tem absolutamente nenhuma semelhança. Então, a vacina anti-influenza, ela age prevenindo contra a influenza. Então, a recomendação é que se use as vacinas para quê? Para exatamente nessa época começa o ciclo do vírus de influenza no hemisfério sul, então os pacientes acabam agora adiante, começa a ter maior o número de casos de gripe, pelo menos você tenta prevenir uma outra infecção respiratória que pode acontecer.
Então, é uma forma de prevenir outra doença respiratória que já está começando o ciclo dele no hemisfério sul. Agora, doutor, é uma questão importante que eu acho legal a gente avaliar também. Vamos supor, um paciente que tem asma frequentemente, por exemplo, está acostumado a fazer o uso das bombinhas ou de remédios, né, para essa doença. Aí, no meio dessa pandemia de coronavírus, ele apresenta um sintoma que para ele é normal, mas qual que é o momento que esse paciente tem que ter o alerta, falar, peraí, não é a asma e eu posso estar com o coronavírus, é a falta de ar tão importante que acontece? Então, o paciente que já está habituado com o quadro dele, então o asmático, por exemplo, tem a crise de asma, tosse, chiado, ele sabe quando ele está com crise de asma. Agora, se aparecer febre, se aparecer um cansaço mais intenso, uma dor muscular, uma mialgia, imediatamente tem que ir ao pronto-socorro, imediatamente tem que procurar o serviço hospitalar. Então, se ele perceber algo um pouco diferente ou o surgimento de outro sintoma concomitante, coriza, obstrução nasal, perda do olfato, perda do paladar, qualquer outro sintoma junto, imediatamente no serviço hospitalar. Agora, doutor, importante também e no caso das crianças que têm problema respiratório, de repente, supondo, meu filho apresenta uma falta de ar, um mal-estar e de repente uma criança muito menos que um adulto vai saber identificar esse sintoma. Como eu devo proceder? A criança, quando tem as crises de asma, de bronquite, acompanha muita tosse em geral, tosse e chiado. Então, os pais que já estão habituados já sabem o que fazer. Primeiro, muita gente está acostumado, muitas pessoas estão acostumadas a dar inalação para os filhos, ou mesmo usar o inalador, aquele vaporizador. Nesse momento de coronavírus, a gente não recomenda esse uso, até contraindica, porque se eventualmente for um portador do coronavírus, vai estar vaporizando o coronavírus para o meio ambiente. Eu recomendo o uso da medicação broncodilatadora normal num espaçador. Se a criança não souber usar, use o espaçador, que é muito simples, o manuseio é muito simples e a criança vai poder ser medicada com a medicação broncodilatadora normal. Não faça inalação no vaporizador. Agora, doutor, pessoas, por exemplo, que têm asma ou bronquite alérgica, quando elas apresentam um quadro gripal, geralmente atacam o pulmão. Já vi algumas vezes, eu, por exemplo, na minha infância, eu tinha esse problema. Quando é o sinal de alerta? De repente você faz uma inalação, se obtiver uma melhora, é a questão da gripe mesmo? Ou quando que a gente tem que ter esse cuidado? Primeiro vou só esclarecer uma coisa. Os sintomas gripais, o que se chama, mas usualmente aqui nós chamamos de sintomas gripais, são sintomas respiratórios de infecção respiratória. Esses sintomas de infecção respiratória não pode ser distinguido se vai ser o coronavírus, se vai ser o influenza ou se vai ser algum outro vírus, adenovírus, rinovírus, vírus do resfriado comum. Então, são indistinguíveis, não dá para diferenciar. Se tem sintomas gripais, como uma febrícula, uma febre, a tosse, falta de ar, quarentena. Trate como se fosse coronavírus. Use o broncodilatador, não por inalação. Pode ser a via spray ou pó inalado, mas não faça a inalação em casa. Para não disseminar, porque se for coronavírus, pode disseminar. Então, não faça isso. Se continuar a persistir, procure o serviço médico. Se tiver uma febrinha, procure o serviço médico. Especialmente quem tem, independente da idade, procure o serviço médico se tiver febre e falta de ar. Doutor, e a vacina da gripe, me corrija se eu estiver errada, está sendo indicada para os grupos de risco para fazer essa distinção, né? Entre um possível infectado pelo coronavírus ou uma gripe comum. É isso? É isso, é para tentar fazer uma distinção. A vacina antigripal, ela não é 100% de proteção. Ela tem uma média de 70% a 90% de proteção e, eventualmente, em alguns anos pode ter ou menos do que isso ou um pouco mais do que isso. Então,
quando a gente faz a vacinação, quando existe o período da vacinação, você diminui a possibilidade de ter influenza, não elimina. Doutor, eu queria que o senhor deixasse nessa sua participação as principais recomendações, na sua opinião, né? O senhor, um médico, que a gente possa prestar serviço para os nossos telespectadores e ouvintes. Quais os principais cuidados que a pessoa deve tomar e principalmente se elas estão nesse grupo de risco das doenças pulmonares? Então, o primeiro cuidado que eu recomendo é não interromper a medicação usual, a medicação do dia a dia, em hipótese alguma. Se tiver uma crise, pode usar a medicação já recomendada pelo médico, inclusive o corticoide. Essa é a recomendação mundial a respeito disso. Faça toda a higiene de mãos. Evite contato com pessoas com sintomas de infecção respiratória. Se tiver febre, falta de ar, febre ou crise, sintomas de crise, procure imediatamente um serviço hospitalar. Doutor Elie Fix, pneumologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor da Faculdade de Medicina do ABC, eu quero agradecer a sua participação nesse Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a você, a Carol e a toda a audiência da Rede Alesp pela oportunidade de poder contribuir. Muito obrigado. Falamos aqui de doenças respiratórias e os riscos para o coronavírus nesse Jornal da Rede Alesp. Eu entrevistei o Dr. Elie Fix, é professor da Faculdade de Medicina do ABC. Estamos aqui nesse Jornal da Rede Alesp especial, trazendo informação, prestação de serviço e utilidade pública. O meu contato agora é ao vivo com o repórter Luciano Teixeira, que fala ao vivo com a gente e traz mais informações dentro do Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, Luciano? Bom dia, Guga. Bom dia para vocês que nos assistem, nos ouvem, né? A Prefeitura de São Paulo corre para cumprir o prazo estipulado para a entrega do primeiro lote de leitos do hospital de campanha que vai ser instalado no complexo do AMB, na zona norte da cidade. A ideia é que 1.000 leitos dedicados a pacientes infectados com o novo coronavírus comecem a funcionar até a próxima semana de abril. No total, serão 1.800 leitos no galpão do centro de eventos. A previsão é que metade seja entregue até hoje, e mais 202 no estádio do Pacaembu, na Zona Oeste, para atender pacientes com Covid-19. Quando uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento, ou algum pronto-socorro da cidade receber e diagnosticar alguém com coronavírus, o paciente vai ser enviado para hospitais de campanha. Neles, ficarão sem acompanhante e sem receber visita por cerca de 14 dias, até que o quadro se estabilize, que esse é o prazo aí, né, gente, para a quarentena, para o prazo para identificar, para os sintomas passarem. O prefeito Bruno Covas, ao lado do secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, explicou que os leitos serão destinados a pacientes cujos casos são de baixa e média imunidade. É um hospital de retaguarda, o prefeito Bruno Covas falou, né, e as pessoas vão para lá para passar o período de 10 a 14 dias e após se estabilizarem, encaminhadas para suas casas. As pessoas vão contar também com um conjunto de leitos de UTI para o caso do quadro de saúde desses pacientes se agravar. Nesses leitos, as pessoas receberão os primeiros cuidados até que sejam transferidos para a UTI dos dois hospitais da Prefeitura. Serão investidos 35 milhões nas obras. Terão ar-condicionado, térmica e respiradores mecânicos. Um dia da primeira entrega de saúde, não tem detalhes a respeito de como funcionam essas estruturas. Previsão para que os hospitais funcionem até julho. Neles, trabalharão mais de 2.000 profissionais de saúde. Hoje, os profissionais podem candidatar 260 vagas abertas pela Prefeitura de São Paulo para o hospital do AMB. As vagas são os cargos de farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, técnico de farmácia, técnico em gastroterapia, assistente social, auxiliar de rouparia, secretário oficial de manutenção e recepcionista. Serão pedidas ao menos 6 meses de atuação na área hospitalar e comprovação de escolaridade completa nas áreas técnicas e superior, de acordo com o cargo. Para recepcionista, escriturário e auxiliar de rouparia, o requisito é obrigatório para o ensino médio e os funcionários que começarem a trabalhar e serão hospedados no Holiday Inn. Em parceria com a Prefeitura, vai disponibilizar 300 quartos abrigados.
O prefeito explicou que o intuito da hospedagem é que os profissionais doem o mínimo possível pela cidade. A gestão do Hospital Pacaembu, que vai ter em seus 6.300 metros de tendas com estruturas metálicas, será feita pelo Hospital Albert Einstein, que abriu 500 novas vagas de emprego para profissionais de saúde para trabalhar na unidade. Então, né, oportunidade, a gente sabe que nesse momento todos os hospitais estão precisando de profissionais de saúde, né? As pessoas que puderem se candidatar a essas vagas são muito bem-vindas a trabalhar aqui, né, no futuro próximo, então 1-2 semanas, quando os hospitais começarem a funcionar, a gente vai ter aí uma emergência, a gente vai ter um dos hospitais, né, das unidades básicas de saúde, dos hospitais, vai ter de leitos. Essa é a previsão do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias, médicas, especialistas, não só do governo federal, mas do governo estadual, também aqui da prefeitura. Então, os profissionais são muito bem-vindos e você que está aí, enfim, acredito que deva ter poucos profissionais disponíveis nesse momento para trabalhar, porque todos já estão mais ou menos aí empregados e tal. É importante a gente chamar mais profissionais para poder ir no front, né, do coronavírus e tal, e aplaudir a iniciativa, o trabalho das pessoas, né, que estão aí se arriscando as suas vidas em prol do comum. Tá certo, eu quero agradecer o repórter Luciano Teixeira, que fez a sua participação ao vivo nesse jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Luciano. Até um próximo boletim. Obrigado. Até. Tá aí o Luciano Teixeira participando ao vivo dessa programação de prestação de serviço, utilidade pública e, lógico, informações do Parlamento Paulista. Nesta sexta-feira é o Jornal da Rede Alesp especial e agora a gente recebe aqui na redação da TV Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, essa cobertura especial de prestação de serviço. Estamos aqui para prestar serviço e para trazer todas as notícias do Parlamento. Deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia, Guga. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui na Rede Alesp. Momento difícil, né, Guga? Momento traumático para todo o país, mas estou aqui à disposição de vocês e parabenizar a Rede Alesp, todos os funcionários aqui da Assembleia que têm se dedicado dia e noite aí para informar, levar as notícias até a população, porque infelizmente nós vivemos um momento de muita fake news, né? E muitas vezes a população não sabe aquilo que é real e aquilo que não é real, né? E aí precisamos do suporte de uma imprensa séria e aí parabenizar a Rede Alesp que tem levado essa informação a toda a população do estado de São Paulo. Agora, Rafa, é importante, né, a gente começar essa entrevista, você dá a leitura do cenário que você vê dessa epidemia de coronavírus, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, e a gente pode pegar os exemplos que a gente tem no exterior. É importante você explanar a tua opinião para o telespectador ligado na Rede Alesp. Guga, é um momento de muita apreensão da população, né? Nós temos aí exemplos de outros países, né, principalmente a Itália, né, que chegou a ter aí 700 mortes num único dia. E lógico que o Brasil precisa tomar todos os cuidados. Nós estamos vendo aí os prefeitos, governadores, até mesmo o Ministério da Saúde, orientando a população do isolamento social. É um momento que a população precisa atender essas orientações, inclusive uma orientação vinda da Organização Mundial de Saúde. Lógico que isso causa aí um grande problema, né, na economia do país. Se você vê todos os comércios fechados, empresas, indústrias fechadas, é um momento delicado. Mas entre a economia e a vida das pessoas, nós precisamos priorizar a vida das pessoas, principalmente os mais idosos que sofrem com esse vírus, ataca de uma forma mais brutal, né, os mais idosos, podendo levar inclusive à morte. Então eu acho que é um momento que as pessoas precisam se conscientizar e ficar em casa no isolamento social.
Agora, deputado, as medidas do governo do estado, a gente fala do município de São Paulo, acho que o senhor pode fazer também um apanhado da sua região, a região de Campinas, que o senhor conhece muito bem, né? Como têm sido as medidas, as autoridades estão fazendo o máximo para que seja minimizado, né, toda essa situação. Mas tudo depende, né, deputado, do isolamento social, né? Exatamente. Lógico que, assim, tanto o governador quanto os prefeitos, e na região de Campinas tem acontecido isso, as secretarias de saúde têm orientado a população do isolamento social, mas mais do que isso, né, é a conscientização da população, né, porque às vezes tem muitas das pessoas, né, muitos dos serviços que não podem parar, né, que são serviços básicos, e aí quero inclusive fazer um cumprimento especial a essas pessoas, né, não só os profissionais de saúde que estão se dedicando aí dia e noite, como eu falei, a questão da imprensa, mas você tem outras profissões também, por exemplo, os coletores, né, de lixo, e isso é saúde pública, né? Então essas pessoas... Os entregadores, né, que ganharam um protagonismo exatamente. nesses dias, assim, né? São pessoas que são essenciais nesse momento. Então você tem aquele trabalho que você consegue fazer dentro de casa, né, que grande parte da população pode guardar o isolamento social, mas tem essas pessoas que acabam se colocando num risco e num risco obrigatório, porque essas pessoas precisam, infelizmente, estar na rua, mas levando saúde pública para a população, né? Porque a partir do momento que você não se expõe, essas pessoas acabam não se expondo, outras pessoas estão se expondo por ela, né? Então, eu acho que a grande responsabilidade da população nesse momento é do isolamento social. E aí, Guga, se me permite, né, a grande preocupação da população tem sido a questão da economia, né? E aí cabe a nós, que somos deputados, aos prefeitos, governadores e o próprio presidente da República, criar leis de incentivo às empresas e à população para que nós possamos gerar mais empregos e renda para toda a população. Porque a partir do momento que essa pandemia passar ou diminuir, que a população voltar, né, para a sua rotina natural, sua rotina do dia a dia, lógico que a economia vai estar passando por uma crise. E nós precisamos dar oportunidade às pessoas. E aí cabe aos governadores, prefeitos e os próprios deputados, e aí eu tenho feito exatamente isso, né, para que, solicitando isenção de impostos ou parcelamento de impostos, isenção de água e esgoto, isenção de energia. Então, nós precisamos ajudar a população, principalmente aquela que mais precisa. Agora, deputado, o seu mandato, ele sempre esteve focado na área da saúde. Eu lembro que há algum tempo atrás o senhor trouxe recursos para o Hospital Mário Gatti, em Campinas, não é isso? Exatamente. É legal a gente falar disso, né? Com certeza. Em épocas tão importantes para a saúde, né? Para o desenvolvimento da saúde, né? Guga, nós conseguimos, para a região de Campinas, mais de 20 milhões de reais de liberação de recursos do governo do estado. E esse momento, o que nós estamos fazendo? Solicitando ao governo, né, muitos desses recursos para ser transferido para a área de custeio, principalmente no combate aí do coronavírus. Por que isso? Porque os hospitais eles estão se voltando e se preparando para receber pacientes que acabam pegando esse vírus. Por exemplo, a Unicamp. Eu tive contato com o reitor, agora na parte da manhã ainda eu estive lá no Palácio dos Bandeirantes, junto com o secretário de Desenvolvimento Regional, solicitando ajuda para a cidade. Conseguimos uma liberação de 15 milhões de reais para a cidade de Campinas. Nós vamos conseguir mais recursos para a região metropolitana, para todos os municípios da região metropolitana. Só que nós precisamos, por exemplo, o Hospital da Unicamp, que é um hospital de referência nacional e que atende toda a região administrativa, mais de 40 municípios da nossa região administrativa de Campinas. Eles estão montando, inclusive, um hospital de campanha pela própria Unicamp.
por exemplo, equipamentos de proteção individual, né, EPI. Os profissionais da área da saúde estão sem, e mais recursos que a gente precisa também. Então, assim, eu tenho trabalhado já desde o ano passado para essa área de saúde. Lógico que essa questão do coronavírus, nós todos fomos pegos de surpresa, mas o que nós precisamos agora é cortar muitas vezes na própria carne, e eu fiz uma movimentação nesse sentido, inclusive uma movimentação partidária, né? Muito se discute esses investimentos. Mas, por exemplo, esse ano nós temos eleição, Guga, mas nós temos mais de 2,5 bilhões de reais do fundo partidário, e que ele poderia ser muito bem empregado na área da saúde. Ao invés de deixar para um fundo eleitoral, ele pode ser transferido. Então, é momento de calamidade pública, né? Os governadores, de uma maneira geral, o próprio presidente da República, os prefeitos têm declarado calamidade pública. Nós, inclusive, hoje vamos presidir aqui na Assembleia Legislativa o Congresso de Comissões de Assuntos Metropolitanos e Fiscalização e Controle. Todos esses, dos 645 municípios do estado e mais do estado de São Paulo, a calamidade pública. Mas nós precisamos, mais do que isso, cortar muitas vezes na própria carne, né? E ajudar agora e socorrer a saúde que já estava na UTI. E agora, muito mais por conta desse momento que nós estamos vivendo. E nós temos um problema, né? Um agravamento disso tudo, né? A saúde, ela sempre teve os seus problemas e ela sempre continuará tendo. Mas quantas pessoas continuam morrendo, por exemplo, de dengue, né? Zika, chikungunya, acidentes de carro, homicídios, ou seja, você tem tudo aquilo e mais agora o problema do coronavírus. Então, é uma situação preocupante para todo o país. Então, nós precisamos ter mais investimentos na área da saúde, Guga. Agora, deputado, o senhor hoje participa de um momento muito importante, acho que até para a história dos parlamentos, né? Ontem teve a primeira sessão virtual, né? E hoje o senhor preside mais uma sessão virtual, que é o Congresso de Comissões, logo mais às 2h30 da tarde, inclusive com transmissão ao vivo da Rede Alesp, sempre acompanhando todos os movimentos do Parlamento Paulista. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da iniciativa da casa, o primeiro parlamento estadual a ter essas sessões virtuais de forma efetiva, né? Foi muito interessante, né? Nós fizemos um primeiro teste na terça-feira, inclusive eu participei da reunião de líderes, do Colégio de Líderes, junto com o presidente Cauê Macris. Participei de uma sessão que estava ainda em teste, né? Uma sessão experimental não televisionada na terça-feira às 18 horas, e deu muito certo. Os deputados teve a oportunidade de se manifestar, colocar os seus posicionamentos. Fizemos até uma votação simbólica para que os deputados pudessem ver como é que funciona. Nós tivemos aí mais de 70 deputados online ao mesmo tempo, conversando, debatendo. O presidente Cauê Macris conseguiu conduzir muito bem. E agora é um momento histórico para a gente, né? Lógico que não seria o momento que nós gostaríamos de estar passando, mas eu acho que a Casa, a Assembleia Legislativa, precisa cumprir a sua obrigação, cumprir o seu papel, né? Então, hoje eu presido esse Congresso de Líderes. Nós, por obrigação, por estar presidindo, precisa estar aqui na Assembleia, mas os outros deputados estarão em suas residências, em seus escritórios, fazendo de forma online. Nós vamos fazer todo o relatório, colocando os deputados, e isso será importante porque será televisionado. Então, a própria população poderá acompanhar isso de casa. Então, é um momento triste, Guga, mas é um momento importante para a Assembleia Legislativa. É uma nova experiência, né, usando a tecnologia em favor da Assembleia, em favor da população. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa cumprir a nossa obrigação, continuar cumprindo o nosso papel de agente político, de agente público, prestando serviço para a população. Agora, deputado, é importante também a gente conversar com o seu eleitor, né? O que mudou na sua rotina em tempos de coronavírus? Hoje o senhor está aqui na Assembleia Legislativa, né? Sempre trabalhando para o seu eleitor, mas o que mudou um pouquinho nessa rotina, deputado? De certa forma, Guga, acaba mudando toda a rotina de todos nós, né?
Por exemplo, infelizmente, eu não estou conseguindo atender as pessoas pessoalmente. Eu tenho feito isso de maneira também online. A gente tenta fazer, às vezes, através do WhatsApp, usando o WhatsApp, através de vídeo. Você acaba tentando fazer reuniões com as pessoas através de videoconferência. Lógico que não é a mesma coisa, porque você, às vezes, precisa ter o contato mais próximo, conversando com as pessoas. Mas, mais do que isso, às vezes, como agente político, a gente precisa estar perto das pessoas, né, estar próximo, para vivenciar o sofrimento. Eu sempre digo que eu faço um mandato muito próximo à população. Eu falo que gestão pública a gente não faz dentro de gabinete, a gente faz na rua, né? Entendendo aquilo que a população vem passando, a gente precisa vivenciar o sofrimento das pessoas para que nós possamos chegar, por exemplo, no governador e dizer: governador, nós temos um problema lá em Campinas, nas cidades da região metropolitana, e falar da situação com a experiência própria, daquilo que você viu, daquilo que você sentiu, né? E esse momento é um momento triste, um momento delicado, mas espero poder passar isso o mais rápido possível. Eu acho que por isso que é da importância, né, do isolamento social num curto período de tempo, para que nós possamos logo o mais breve possível poder voltar a ter esse contato mais próximo com a população, e a população também participar aproveitar as redes sociais, né, que hoje essa tecnologia nos dá essa oportunidade. Se nós falássemos em 20 anos atrás, né, Guga, como é que nós faríamos, né, se nós passássemos por um momento como esse? Né, nós não teríamos videoconferência, ou seja, nós não teríamos contato. Hoje a população tem, através das redes sociais, das mídias sociais, do telefone, nós conseguimos continuar tendo um contato próximo à população. Então a população tem que continuar cobrando os seus deputados, os seus representantes, para que nesse momento de pandemia nós possamos investir mais e olhar mais para a saúde. Deputado, nós estamos ao vivo, eu vou convidar para ficar mais alguns minutinhos com a gente. Eu recebo agora na ponta da linha a deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, que ela está com a gente aqui. Tudo bem, deputada? Oi, Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos aí da Rede Alesp. Bom dia aí ao nosso querido colega, deputado Rafa Zimbaldi. Estou ouvindo aqui as palavras do deputado e endossando tudo que ele está falando. Importante essas medidas, importante esse trabalho, importante, né, nós como deputados dar a segurança à população que nós estamos trabalhando em prol de sanar essa questão da saúde pública o quanto antes. Deputado, inclusive o deputado Rafa Zimbaldi também está na escuta. Se a senhora quiser interagir com ele, é possível. Agora, deputado, eu gostaria que a senhora fizesse o cenário, né, fizesse uma análise, aliás, do cenário da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo e no Brasil. O cenário, ele requer prudência, a meu ver, a prudência de como a gente deve explicar para as pessoas o que está acontecendo enquanto autoridades públicas, né, para dar a elas, ao mesmo tempo, tranquilidade, mas mostrar também a seriedade da situação em que se encontra o país e o mundo em torno do Covid-19. Né? Nós sabemos que algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal, pelo governo estadual, foram de extrema importância para que a gente pudesse reduzir o impacto, né, do Covid-19, e essas medidas elas precisam continuar, porque, infelizmente, tem uma parcela da população, a maioria aderiu, né, a essas medidas. Mas tem uma parcela da população que ainda não se preocupa tanto, acha que é besteira, acha que não tem tanta necessidade de cuidados, mas a gente precisa, sim, preservar pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, né? As pessoas que não têm acesso tanto a saneamento básico como nós, pessoas que vivem, né, em situações mais expostas de risco, como os próprios agentes policiais, os agentes de saúde, os agentes ambientais, pessoas que têm que trabalhar, porque não existe outra opção, né, também estão mais expostas. Nós temos que também pensar nos grupos de risco, né? Nossos idosos, as pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas com síndrome de Down. Enfim, nós temos que olhar para essas pessoas, mas as pessoas também
tem que olhar por nós e fazer cada um a sua parte, né? Eu entendo que a população ela tem esse anseio, né, de voltar logo à sua rotina normal. Nós também estamos a hora que a Assembleia possa voltar à normalidade para que a gente possa fazer essa de lei bastante produtiva para a população. Mas nós temos que ser prudentes, zelosos, cautelosos, para que a gente possa buscar a melhor solução, reduzindo o maior impacto possível, seja na saúde pública ou seja nas questões políticas e econômicas. Deputado, eu gostaria também que a senhora comentasse um pouco essa questão das sessões virtuais. Ontem realizamos a primeira com presidência do deputado Mauro Beagato, foi uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E hoje o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, que está aqui conosco ao vivo, vai presidir, né, outra reunião virtual, desta vez o Congresso de Comissões. Eu gostaria que a senhora falasse dessa iniciativa de vanguarda do Parlamento, a importância, né, para o Estado de São Paulo de ter a sua casa, né, a Assembleia Legislativa, andando de forma normal por esse recurso virtual, né? Perfeito. A gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Né? Em 175 anos da Assembleia Legislativa, essa foi a primeira vez que se fez necessário também utilizar esse tipo de ferramenta, né, em prol dos trabalhos da Assembleia. Eu acredito que foi uma iniciativa importantíssima, fundamental. Fizemos já uma sessão teste, né, com todos os deputados, inclusive o deputado Rafa Zimbaldi, que esteve conosco, teste foi importante. Teremos na próxima segunda-feira a sessão onde vai acontecer a votação dos PDLs, né, projetos que vão determinar a calamidade pública no estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e nos outros 644 municípios. Ontem teve a comissão da CCJ, que eu também acompanhei, apesar de não ser titulada essa comissão, participei assistindo, né, remotamente, entendendo ali a votação e a relatoria dos nossos demais colegas. E hoje teremos aí o Congresso de Comissões, liderado aí pelo nosso colega deputado Rafa Zimbaldi, que eu tenho certeza que vai saber utilizar muito bem essa ferramenta para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho, especialmente no que tange aí o combate ao Covid-19. Inclusive, gostaria de aproveitar que o Rafa está nos ouvindo também e perguntar qual é a expectativa aí para esse Congresso de Comissões virtual. Então, a deputada perguntou para o deputado Rafa qual a expectativa para esse congresso virtual, né, que vai acontecer às 14h30. E já emenda uma pergunta, né? Qual que é as principais deliberações dessa reunião, deputado? Bom, primeiro agradecer e cumprimentar a nossa deputada, sempre muito atuante, Letícia Aguiar. É um prazer, viu, Letícia, poder participar aqui do bate-papo ao vivo contigo. E, bom, a expectativa é que nós possamos aprovar os projetos de calamidade pública, né? Nós temos 3 projetos que serão discutidos no Congresso de Líderes. Nós temos o projeto de calamidade pública do Estado de São Paulo, né? Onde nós vamos discutir o governo de Estado mesmo, a calamidade pública do município de São Paulo, e aí tem que ser de forma separada, porque nós temos, no município de São Paulo, nós temos um Tribunal de Contas Municipal, ou seja, responsável pela análise das contas do município de São Paulo, e uma outra calamidade pública que é dos 645 municípios. Logicamente que os prefeitos precisam também cumprir a sua obrigação de emitir o decreto de calamidade pública e encaminhar para a Assembleia Legislativa para uma análise mais técnica. Mas é isso, a expectativa é que nós possamos aprovar ainda hoje, né, dentro das 2 comissões de assuntos metropolitanos e municipais e da de fiscalização e controle. E aí, pelo que consta, que na segunda-feira nós teremos uma sessão virtual para que todos os deputados se posicionem, possam discutir e votar aí os três projetos de decreto legislativo que trata sobre a calamidade pública. Deputado, eu quero aproveitar, eu vou agradecer a presença da deputada Letícia Aguiar, mas eu queria que, para encerrar, deputada, a senhora deixasse uma dica de utilidade pública para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores e também para os seus eleitores, deputada. Os nossos eleitores, a população paulista, pode ter certeza que estamos trabalhando diuturnamente para que a gente possa reduzir os impactos do Covid-19 na saúde pública, na saúde das pessoas, na vida das pessoas, mas também impactos
causada nas questões econômicas. Né? Muita gente está nos procurando a respeito disso, que precisa trabalhar, que precisa abrir os comércios novamente, claro, seguindo os cuidados necessários. Então, nós estamos trabalhando bastante nessa pauta, né? A pauta junto ao governo do Estado e a pauta junto a esses empreendedores. E a gente entende, né? Eu fui comerciante, eu faço como comerciante há muito tempo, eu sei como é a dificuldade de quem está atrás de um balcão, né? De gerar emprego, de pagar seus impostos, de manter as suas contas em dia, e com as portas fechadas, realmente fica muito difícil. Mas, como eu disse, tem que agir com prudência também, porque acima, né, de qualquer coisa tem a vida e a saúde das pessoas. Então, nós fizemos uma série de solicitações, pedidos de providências do governo do Estado, né? Uma delas foi a abertura do Hospital Regional do Litoral Norte. O Hospital Regional está um prédio já completamente pronto. Eu estive lá em novembro do ano passado, em Caraguatatuba. Ali não temos nenhum hospital regional para atender aquela população litorânea ali, que são 4 cidades no entorno. Estive lá em novembro e agora nós conseguimos, junto ao governo do Estado, nesse momento, a abertura do hospital também para atender pacientes que possam estar com coronavírus, já agora a partir do dia 30 de março. Né? E dentre outros providências que nós estamos solicitando ao governo do Estado, para que os nossos policiais tenham equipamento de proteção individual, de segurança biológica, que eles realizem uma atividade física, né? E quem realiza atividade física está mais exposto e, consequentemente, mais vulnerável a algum risco de contaminação, e nós precisamos dos nossos policiais resguardados, porque eles resguardam a população como um todo, né? Além, claro, dos nossos profissionais da área de saúde também, que nós estamos solicitando constantemente e fiscalizando e cobrando esses equipamentos de segurança, de proteção individual para esses profissionais de segurança, de saúde, consigam trabalhar em segurança deles próprios e não colocar a população em risco. Também a gente tem solicitado bastante aí que a merenda escolar, nesse período de quarentena, a merenda escolar no âmbito estadual, seja destinada para as famílias em forma de cestas básicas. Né? Porque nós sabemos que muita gente está impedida de trabalhar, são profissionais autônomos, não tem nenhum tipo de registro em carteira, são informais, e que essa cesta básica pode auxiliá-los, né, durante esse período. Sem dúvida, são inúmeros pedidos que nós fizemos, providências que nós estamos constantemente em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Saúde, com a Casa Civil, para que as providências sejam tomadas num tempo bem célere, para que a gente possa reduzir o impacto e dar segurança para a população de que existem pessoas imbuídas, né, políticos, deputados, senadores, deputados federais, presidente da República, governo do Estado, secretários, todos eles querendo realmente fazer o seu melhor para que a gente possa voltar à normalidade, que o Brasil seja realmente uma grande nação. Deputada, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Até o próximo encontro. Essa tribuna sempre está aberta para a senhora divulgar as suas ações. Muito obrigado, viu? Obrigada, Guga. Um abraço aí a todos da Rede Alesp. Parabéns pelo trabalho. Um abraço ao meu colega Rafa Zinaldi. Vou acompanhar aí o Congresso daqui à distância. Conte conosco também para o que precisar. Muito obrigado. Esta foi a deputada Letícia Aguiar, do PSL. Eu continuo aqui nos estúdios da Rede Alesp, ao vivo, com o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB. Deputado, é importante o senhor, nesse momento também, dar algumas dicas para a população, para os seus eleitores, dicas de utilidade pública e conscientizar, né, da necessidade do isolamento social, que é importante a gente levar isso no maior número de vozes, né, que é importante nesse momento. É verdade, Guga. Bom, primeiro, eu acho que a conscientização do isolamento social de toda a população, mas principalmente daquelas pessoas de mais idades, principalmente também as pessoas que têm problemas crônicos, como problema cardíaco, problema de diabetes, entre outras doenças que são elencados como de risco, né, nesse caso do coronavírus. Eu acho que é importante a população se alertar, se informar. E aí aqueles cuidados básicos de higiene, né, principalmente lavar a mão todo momento, né, o álcool gel, ele é importante, mas ele não deve ser utilizado
como a única forma de higiene, né? Lavar as mãos sempre é muito mais eficaz, por exemplo, do que o uso de álcool em gel. Enfim, nós temos várias dicas, né? Que inclusive nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais, eu tenho informado isso, a Assembleia também, e nós temos a imprensa de uma maneira geral, né? E aí conscientizar a população, né, Guga, de procurar as informações por meio da imprensa, né, a imprensa oficial, e não toda a informação que nós recebemos. Tomar muito cuidado com as fake news, como o senhor disse no Exatamente. início da entrevista, acho que é essencial nesse momento. Por exemplo, eu recebi esses dias, ô Guga, uma mensagem dizendo que se você fizesse o gargarejo com água morna matava o vírus. E vinagre, matava o vírus. Né? Então, esse tipo de informação faz com que as pessoas muitas vezes comecem a tomar água quente com vinagre. Então, assim... E achar que está livre. Exatamente. E não é verdade. Então, muitas das pessoas, infelizmente, usam de um momento difícil como esse para fazer piada, para fazer... E é exatamente isso que a gente precisa também isolar. Né? Então, conscientizar a população da importância de procurar a informação correta. Né? E, principalmente, tomar o cuidado com os idosos. E aí, mais do que saúde pública, o Guga, eu queria até fazer um registro aqui que eu acho que é importante para todos nós que somos cristãos, independente da religião, mas hoje nós temos um ato que será praticado pelo Papa da Igreja Católica, né, que é a indulgência plenária, que será às 14h aqui no horário do Brasil, e todos os pecados serão perdoados através dessa indulgência plenária que o Papa fará a partir das 14h. Então, é um momento independente de religião. Mas é um marco, é um momento importante. Com certeza, nós precisamos nos voltar também a Deus, né? Porque tudo isso que nós vivemos também é bíblico, né? E quem crê na palavra, quem acredita e quem é cristão, né, sabe que muitas vezes falta também por parte de nós, seres humanos, falta um momento de entrega, da entrega a Deus, da oração, um momento nosso junto com Deus. Então, acho que também, além de tudo isso que nós falamos, de utilidade pública, de investimento na saúde, mas também se voltar a Deus, independente de crença, independente de religião, mas que nós possamos abençoar o nosso país, o nosso Brasil e todo mundo, todos os outros países, que nós possamos não viver mais esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Deputado, eu quero agradecer a sua presença ao vivo aqui no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua participação. É muito importante o deputado vir aqui, pois está a serviço ao vivo para a população, mas eu quero que o senhor deixe agora o convite para hoje às 12h30, com transmissão da Rede Alesp, da reunião que o senhor vai presidir e explicar a importância. Guga, eu agradeço a oportunidade, agradeço aqui todos os funcionários da Assembleia Legislativa que têm trabalhado nesse momento tão difícil, fazendo com que essas informações cheguem às pessoas e, mais do que isso, que os deputados consigam cumprir a sua obrigação, o seu papel, através da tecnologia. Então, deixar aqui o convite para toda a população acompanhar de perto esse momento histórico da Assembleia, triste, mas histórico para a Assembleia Legislativa, cumprindo a sua obrigação, cumprindo o seu papel. Então, a partir das 12h30, Congresso de Comissões de Assuntos Metropolitanos e Municipais e mais a Comissão de Fiscalização e Controle. Então, é importante que a população saiba, acompanhe o que é calamidade pública, o estado de calamidade pública, acompanhe o posicionamento dos seus deputados, dos seus representantes, e a semana que vem nós teremos também a votação. Então, é importante a população acompanhar o trabalho dos deputados, cobrar o seu deputado um posicionamento, inclusive um posicionamento político às vezes. Eu acho que todos nós, né, estamos aqui representando toda a população. Então, o deputado também precisa ser cobrado, né? Os representantes públicos precisam ser cobrados e acompanhado pela população. Então, deixar o convite para que a população
possa nos acompanhar aqui, o trabalho da Assembleia Legislativa, que mesmo distante, a Assembleia está cumprindo a sua obrigação, cumprindo o teu papel. Deputado Rafa Zimbaldi, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui nos estúdios da redação da Rede Alesp. Sempre essa tribuna está aberta para o senhor. Muito obrigado. Guga, obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Este foi o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, participou ao vivo com a gente. Agora eu tenho na ponta da linha a deputada Isa Pena, do PSOL, que vai participar conosco via Skype agora. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Guga. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Deputada, vamos ao vivo agora com as atualizações, né? O que a senhora tem visto aí do cenário nesses dias aí, a evolução do cenário da pandemia de coronavírus, né? E as decisões aí das nossas autoridades, deputada. Daqui a pouco a deputada Isa Pena, um pequeno probleminha no áudio, nós vamos ajustar isso e ela participa com a gente dentro de instantes aqui no Jornal da Rede Alesp. E comigo de novo a Carolina Franca. Vamos lá, Carol. Os maiores bancos privados vão importar e doar 5 milhões de testes rápidos de detecção da Covid-19. Além disso, as empresas vão investir também em equipamentos médicos, como tomógrafos e respiradores, observando as orientações do Ministério da Saúde e a disponibilidade no mercado. A doação tem como objetivo apoiar os esforços de profissionais de saúde neste momento desafiador na luta contra a disseminação do novo coronavírus. Quando, de acordo com o especialista, a testagem em massa da parcela da população com suspeita de contágio será decisiva para a superação da crise da mesma forma. Os tomógrafos permitem identificar a gravidade dos casos e respiradores salvam vidas dos doentes com complicações pulmonares. A decisão de iniciar a ação conjunta foi tomada ontem pelo presidente de 3 bancos, Otávio de Lazzares Júnior, Cândido Bracher e Sérgio Rial, que conversaram sobre a melhor maneira de contribuir e mitigar os efeitos da pandemia. No comunicado, as instituições explicam que a primeira medida prática foi a formação de uma força-tarefa composta por profissionais de cada uma das instituições, que definiu, sob orientação do Ministério da Saúde, a logística mais eficiente para a importação dos kits de testagem e dos equipamentos. Agora, Carol, o Jornal da Rede Alesp de hoje prestando serviço para você, utilidade pública e as notícias do Parlamento Paulista. Parece que eu já tenho contato restabelecido com a deputada Isa Pena, do PSOL. Deputada, mais uma vez, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Eu que fico muito agradecida, gente, por todos os convites que vocês me fazem, pela oportunidade de falar com a audiência de vocês. Deputada, vamos fazer uma análise aí do cenário a partir de agora, das decisões das autoridades, e a cada dia mais, né, os casos e as mortes aumentam no nosso país. O que é preciso ser feito, deputada? Bom, isso é uma pergunta tanto quanto complexa. A gente precisa partir de uma análise sobre o que já é o nosso país, né? Tá dando eco aqui para mim. Sem dúvida nenhuma, estamos estabelecendo, deputada, mas é importante a gente explicar esse cenário. O seu áudio está chegando de forma perfeita ao telespectador. Tá bom, então vamos lá. Bom, a gente vive em um dos países mais desiguais do mundo. No Brasil, 6 pessoas, eu repito, 6 pessoas e não 6 empresas têm uma fortuna igual a 50% da população mais pobre somada. Então, você pega tudo que essa população mais pobre, esse 50% mais pobre da população tem, e soma, e você tem aí uma fortuna igual a 6 pessoas. Né? Essa é a situação desse abismo de desigualdade que a gente vive no Brasil. E essa desigualdade social, ela se reflete no que diz respeito também
ao acesso das pessoas a direitos, né? Porque quando você tem uma concepção, e o neoliberalismo, o modelo econômico que a gente vive, ao qual nós estamos sujeitos, o neoliberalismo, ele coloca aquilo que deveriam ser direitos, ou pelo menos que alguns acreditam que deveriam ser direitos, e que só assim a gente consegue viver em coletividade, né, de forma harmônica, mas, portanto, ele pega algo como a saúde e transforma em mercadoria. Então, ao invés de se investir no SUS, se dá subsídios para as grandes empresas dos planos de saúde sobreviverem. O resultado disso nós estamos diante de um país que tem muito mais dificuldade de passar por um momento de pandemia. É importante que se diga que o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro, agora me chegou a informação, eu espero estar errada, mas me parece que ele vai fazer um anúncio de uma campanha publicitária para que as pessoas voltem ao trabalho. Isso é de uma irresponsabilidade absurda, espero que eu esteja errado, mas caso eu não esteja, é preciso que as pessoas façam o contrário do que o presidente está pedindo para elas fazerem. Isso é um direito das pessoas, né? O direito de desobediência civil é um direito que decorre dos preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Além de deputada, eu também sou advogada. E a gente tem sinais que são muito preocupantes. Para vocês verem, no momento como esse, os bancos congelaram os juros e diminuíram as linhas de crédito disponíveis para a população. Essa é uma notícia que saiu hoje, agora no jornal da UOL, da Folha de São Paulo, ligado à Folha de São Paulo. Então, as fontes verificadas estão lá. Eu só trabalho com dados verificados e fontes referenciadas, né? Não trabalho com áudios de WhatsApp, não trabalho com jornais que a gente sabe que não são nem obrigados e não são fiscalizados, né, nem minimamente ali para colocar aí as fontes dos dados que pegam, e a gente vê isso é um retrato do que pensa a elite brasileira. Então, a declaração do Roberto Justus, a declaração do dono da Rede Madeira, de lanches, teve um ator ontem, não vou me lembrar o nome dele, mas eu adoro esse ator, inclusive, ele fez uma conta em que se esses empresários todos, né, que estão falando que é só uma gripezinha e tal, a primeira pergunta que ele fez a esses empresários, que eu achei muito pertinente, então vamos aplicar a sua lógica à sua família. Quem da sua família pode morrer para a economia continuar ok? Aí, em seguida, ele pega o lucro dessas empresas do ano de 2019 e faz a seguinte conta. Divide por R$1.000, porque, digamos, seria até um pouco acima do que é o salário mínimo hoje no Brasil. Por 3 meses, né? Então, ele faz dividido por 3.000, que seria, né, por 3 meses, que é aí a previsão do que deve durar. Pode ser que dure mais, mas a verdade é que ele chegou a um dado muito interessante que, se somasse só esses empresários, foi um Banco Itaú, o Roberto Justus e o dono da Madeira, somados, fizessem essa doação à sociedade, já que eles estão muito preocupados, né, com o emprego das pessoas, se eles fizessem esse sacrifício, eles conseguiriam pagar por 3 meses o valor de R$1.000 por mês para cada pessoa, para 100 milhões de pessoas. Ou seja, o que a gente vê no Brasil é uma falta absoluta de empatia. Uma elite que ainda não superou sequer o fim da escravidão. Uma elite que não se vê não vê no outro o seu igual. Uma elite e a gente vê a reprodução disso na Assembleia Legislativa, assim, pessoas que olham para o próximo e não têm a menor relação de empatia com a dor daquelas pessoas. Então, isso é muito grave. Essa cultura política dessa elite atrasada tem que acabar.
Hoje a gente viu, gente, o Boris Johnson testou positivo para o coronavírus, né? Hoje de manhã saiu essa notícia. Ou seja, a gente está falando de uma doença cujo vírus é muito desconhecido ainda para a ciência e, portanto, daí vem o perigo, né? Não temos vacina, não temos remédio. A gente teve aqui o caso de uma mulher talentosíssima que já foi maestra da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. 64 anos. De quanto? 64 anos ela tinha. 64 anos, um talento que foi perdido para o coronavírus. E ela não estava entre os casos confirmados, porque ela não chegou a fazer o teste, né? Então, veja, e eu já recebi casos de pessoas de 34 anos que morreram. Ou seja, ainda que nós tenhamos, sim, um grupo de risco que está ali, que é possível de se delimitar, né, pelas divisões da ciência, pelas métricas que os cientistas estão usando para analisar a evolução da pandemia, é verdade que a gente tem casos de pessoas de 40, de 30 anos morrendo, crianças morrendo por causa desse vírus. Então, não é verdade, se é que ainda precisa dizer isso, que é só uma pandemia. Eu faço um apelo, né, a todos, a todas, que não sigam uma campanha absurda que vai colocar em risco a vida de vocês, a vida de todos nós, que não saiam às ruas. Quem pode, fica em casa. Nós tivemos também, Guga, uma vitória muito importante ontem, que foi a aprovação da renda mínima para cada pessoa e para cada família. Bom, o projeto ele é um tanto quanto complexo. Eu tenho muito orgulho de dizer que o meu partido, o PSOL, né, que todo mundo fala que um monte de coisa do PSOL, mas na hora do vamos ver é quem está lá brigando, e quem acompanha o parlamento sabe disso. É importante cobrar que as pessoas acompanhem o parlamento. É preciso acompanhar, não dá para terceirizar a sua participação política. Foi essa lógica, aliás, que nos trouxe até aqui, né, nesse caos institucional, político, cultural que a gente vive hoje. Então, é preciso dizer e destacar o papel do PSOL, mas de uma forma geral de toda a bancada da oposição e do Centrão também, como dito lá, que aprovou esse projeto tão importante. Por quê? Porque as pessoas, de fato, estavam muito preocupadas e legitimamente, obviamente, preocupadas com a sua renda, né? Então, o que eu vou fazer? Aquela pessoa que trabalha no dia e precisa daquele dinheiro para comer, para botar comida na mesa, né? Aquela pessoa que não tem uma poupança, aquela pessoa que não tem crédito no banco, aquela pessoa como são e como é a grande maioria da população brasileira. Então, o que foi aprovado, né? É importante só deixar claro algumas coisas, eu não vou poder me aprofundar sobre isso agora, mas é importante deixar claro. Foi R$600 por pessoa, por trabalhador, que comprovarem, evidentemente, alguns requisitos, então a renda até 3 salários mínimos e tal, e R$1.200 por família, né? Isso é muito importante. Importante lembrar que a proposta do Jair Bolsonaro no começo era de R$200 por pessoa. Eu não preciso falar para ninguém que R$200 por pessoa é uma proposta desumana, é uma proposta de um sociopata, para ser assim muito clara, né? Quem me conhece é uma proposta de uma pessoa sem empatia, de uma pessoa que desconhece as necessidades da população, enfim. Começo por aí. Tivemos uma vitória importante ontem nessa guerra contra o coronavírus e contra as insanidades proferidas por esse presidente. E veja, com a unidade dos setores diversos e plurais. Isso é importante, isso é importante. Isso me dá uma esperança na humanidade, e eu acho que deve nos dar a todos. Hoje a gente começa com uma notícia muito grave também, né? O Dória, o governador do estado de São Paulo, João Dória, fez e registrou o boletim de ocorrência, porque foi ameaçado de morte por grupos bolsonaristas. É preciso perguntar em alto e bom som, né, se esses filhos do presidente, e aí ontem também tinha aquela história de a renúncia do presidente pela anistia dos seus filhos. Que crimes foram esses cometidos pelos filhos de Jair Bolsonaro para que eles precisem de anistia? Ou será que ele está aí confessando uma eventual
corrupção, participação em crimes de sangue, porque já foi aventada pela polícia, né, não por mim, a participação e a ligação da família Bolsonaro com milicianos inclusive que mataram e assassinaram a minha companheira Arielle Franco, sempre presente. Então, que crimes são esses que ele está pedindo anistia, né? Então, são notícias que correm pelos bastidores, mas que a gente já consegue aí montar um quebra-cabeças, né? A gente vê hoje a declaração mais cedo de que o presidente sou eu. Então, na verdade, o Jair Bolsonaro olha para esse cenário de pandemia, de sofrimento da população, de aumento da fome, de aumento do desemprego. Nos Estados Unidos, a gente está falando de um país que tinha pleno emprego e que vai em 15 dias para 12%. Ontem foi anunciado que 3 milhões de pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Esse número, previsões aí faladas ontem na Globo News por economistas, deve subir para 12% de desemprego. Até chegar, é possível que se chegue lá nos Estados Unidos em 20% de desemprego, que as pessoas vão começar a morrer, né? As pessoas vão... a gente teve esses casos que me trazem uma indignação tremenda, né? E o presidente, ao causar essa confusão, ao transformar o que deveria ser a sua primeira preocupação, que é combater a pandemia, numa eterna disputa política, numa eterna disputa eleitoral, inclusive, ele basicamente brinca com a vida das pessoas. Ele brinca com a vida das pessoas. Enfim, eu acho que a gente está num momento em que é preciso dizer com clareza, fora Bolsonaro, tá? E as pessoas têm o direito de fazer isso, né? A gente teve aqui o Fora Collor, a gente teve outros exemplos, a gente teve aí o que eu considero que foi um golpe institucional e parlamentar, né? Veja, a Dilma foi impeachmentada por um crime que, se você perguntar para boa parte das pessoas, as pessoas não sabem nem explicar direito por que foi. Por que ela foi impeachmentada? Mas o Jair Bolsonaro, nossa, eu consigo explicar aqui uns 4 ou 5 crimes de responsabilidade que ele cometeu e que ele comete proferindo as incitações de ódio que ele faz contra setores da população, proferindo essa inverdade, essas mentiras durante um momento em que todo mundo está tentando buscar aí a mínima sensatez. Quer dizer, os grandes chefes de banco estão dizendo que não é para se preocupar agora, nesse momento, em aumentar a dívida pública, e o nosso presidente falando que é uma gripezinha e que é para todos voltarem a trabalhar, que para voltar ao estado de normalidade. Ele joga, inclusive, com um aspecto muito triste e cruel, assim, para a população, que as pessoas vão ficar sem emprego. E é claro que as pessoas ficam aterrorizadas com isso. É claro que isso é uma boa forma de você pegar as pessoas e voltar, e fazê-las voltar a trabalhar, e fazê-las a voltar a se expor a um risco. Até porque as pessoas na periferia das grandes capitais já estão habituadas a lidar com morte, já estão habituadas a lidar com pessoas que morrem por doenças que pessoas que têm acesso a um plano de saúde, por exemplo, não morrem, né? Então, eu não julgo de forma alguma as pessoas que estão amedrontadas em saírem em morrerem de fome. Morrerem de fome, quer dizer, as pessoas pensam, eu posso morrer de fome se eu ficar na minha casa, ou eu posso ocorrer um risco aí de 20%, de ser um dos 20% que vai pegar esse coronavírus. A pessoa raciocina e fala, não, eu vou trabalhar, né? É a vida do trabalhador. O trabalhador brasileiro, ele sempre teve que fazer as escolhas pela sua sobrevivência. Preciso deixar claro isso.
Agora, infelizmente, a gente vive um cenário político em que cada vez mais o presidente ele compra uma briga que a gente ainda não tem a dimensão exatamente do que pode acontecer com as demais instituições, né? Então a gente tem esse conselho de governadores se reunindo, a gente tem e que estão tomando medidas, na minha opinião, insuficientes, mas sensatas, é preciso que se diga, ou seja, o isolamento social, o distanciamento social no momento correto, as medidas como proibir. É importante que a população saiba disso. Estão proibidos os despejos, está a solicitação para que a agência de... para que as pessoas não sejam mais cobradas por contas de água, contas de luz. Isso foi uma outra medida sensata, importante do governo do estado de São Paulo. A aprovação ontem da renda básica foi fundamental para dialogar com essas pessoas que estão nesse desespero. E agora, eu acho que aqui no estado de São Paulo, nos falta, enquanto deputados estaduais, e aí eu quero dialogar com os meus colegas que me precederam, que apresentem propostas, porque o que está também em disputa qual é o modelo de combate ao coronavírus? Ou nós estamos falando que tudo bem as pessoas morrerem nas favelas? Porque lá nas favelas não tem conta de água, não tem conta de luz, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Tudo bem as pessoas morrerem nos presídios? Tudo bem os servidores públicos ficarem expostos, sem condições de trabalhar, de terem saúde? Tudo bem a gente ter um aumento de casos de violência doméstica em 300%? Tudo bem isso? Ou não? Ou o governador vai aceitar, vai escutar os deputados, inclusive aqueles deputados da oposição, mas que estão aqui junto, né, querendo ir desenvolvendo e elaborando propostas para que a gente consiga enfrentar, para que todos saiam o máximo possível ilesos dessa pandemia no Brasil. Então, nós da nossa mandata já apresentamos 5 projetos de lei. Um destinado às medidas de prevenção de transmissão do coronavírus entre os servidores públicos, um destinado ao sistema penitenciário, outro destinado ao combate, a medidas emergenciais para o combate do aumento da violência doméstica, outro que submete os leitos privados ao interesse público. Então, os hospitais que têm leitos, né, dos planos de saúde em São Paulo, esses leitos estarem disponíveis, porque nós sabemos que será insuficiente. É importante a construção dos hospitais lá no Pacaembu, lá no AMB, é importante, sem dúvida nenhuma, mas será insuficiente. Isso daí, o relatório da ABIN, que vazou também pela Intercept, que falou em 8.000 mortos no pior cenário em 15 dias, deixou muito claro. Tudo isso vai ser insuficiente. E o 5º projeto de lei, que é basicamente a implementação de um fundo emergencial. Um fundo, para quem não sabe, é uma rubrica, como se você... digamos, uma conta, né? Para talvez tentar deixar um pouco mais claro, que o Estado tem, que ele pode manejar recursos orçamentários para medidas emergenciais para trabalhadores afetados pela crise. E também aqui trouxemos, à luz do que foi aprovado na esfera federal, um projeto de lei que traz para o Estado de São Paulo uma proposta de renda mínima, né, de renda básica, né, ou mínima, como está se chamando esse projeto que foi aprovado ontem. Né? Mas não só eu, o deputado Caio França, o deputado Altair Moraes, a deputada Alessi Brandão, a deputada Mônica Seixas, o deputado Gianazzi, todos eles apresentaram propostas. E nós até agora queremos saber quando vamos votar os projetos de lei dos deputados. Ou a Alesp sempre teve essa cultura, e à luz da população, né, aos olhos da população, sempre foi um mausoléu, né? Eu já ouvi durante a campanha... É impressionante o desconhecimento que as pessoas têm sobre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e sobre a importância dela, né? A Assembleia Legislativa, ela tem uma importância muito grande, mas ela vem, historicamente, no último período, ela é, sim,
um parlamento que é muito engessado do ponto de vista de colocar, colocar dos legisladores estarem no seu papel e de ter essa dinâmica, como tem a Câmara Municipal, como tem na esfera federal, dos legisladores estarem legislando e aprovando suas propostas, né? A cultura na Assembleia Legislativa é do governador vetar os projetos de lei, todos, a não ser aqueles como a Janaína Pascoal, né, que está alinhada com o governador agora, é público e notório. Então, é preciso mudar essa cultura. Infelizmente, eu não vejo a disponibilidade, a boa vontade do presidente Cauê Macris para fazer isso. Muito pelo contrário, ele mesmo se reivindica como um político mais tradicional, né? Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, né? Porque o político tradicional, para mim, é o político que quer fazer lei, né? Que quer ver as leis aprovadas e tal. Então, é muito antidemocrático o regime da Assembleia Legislativa e, mais do que isso, muito engessado. É preciso que o João Dória se mostre, então, já que agora ele está tomando essas medidas, e que bom que está tomando, né, importante, mas então que se mostre um líder que sabe respeitar a sua posição, inclusive, que sabe pautar os projetos de lei, que levemos a voto os projetos de lei dos deputados. E, infelizmente, a gente não vê isso na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É preciso dizer que... Pois não. Quero agradecer a sua participação. A senhora volta em outras oportunidades. Nós vamos seguindo com a programação de prestação de serviço. Até um próximo encontro, deputada. Obrigado. De nada. Tchau. Esta foi a deputada Isa Pena, do PSOL, participando aqui da programação especial da Rede Alesp. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.